Já estamos no ar! Uma boa tarde para todos os nossos telespectadores, os meus amigos do Visão TV. Esse programa tem um oferecimento do Shopping Riviera e hoje você vai conversar com a gente, vai saber tudo sobre o trabalho social que é realizado aqui em Camaçari. E ao meu lado, é claro, está um filho de Camaçari, o Bispo Ari. Boa tarde, Bispo, seja bem-vindo ao Visão TV. Boa tarde, Edilson, o prazer é todo meu. Quero agradecer ao programa por esse espaço e dizer Deus abençoe o programa e toda a cidade em nome de Jesus. Ok, vamos começar conversando, se apresentar para os nossos internautas. Filho de onde, o Bispo Ari? Então, eu sou filho da cidade de Camaçari, já estamos chegando aí quase os 40 anos de idade. Sou filho de Arivaldo Grande, muito conhecido aqui na terra, com Jacira. Fomos registrados neste lugar e já temos uma história aí, deixando um legado já para a próxima geração, mesmo sendo tão novo nessa cidade. Já que é filho de Camaçari, nasceu onde aqui? Eu nasci, na verdade, eu nasci em Salvador. Voltei e fui registrado aqui. Mora onde? Camaçari. Sempre morei em Camaçari. Sempre morou? Que bairro era que morava? Camaçari de Dentro. Camaçari de Dentro. Gostava de bater uma bolinha, tomou banho no rio. Sim. 40 anos, tomou banho nesse rio de Camaçari. É verdade, né? É verdade. Claro, mergulhamos na cidade. Camaçari é uma cidade onde todos se conheciam e a gente tem uma história com cada bairro, né? As famílias eram muito próximas e a gente tem amigos que hoje até decidem leis nessa cidade, né? Isso é bom, né? É importante, até porque quando a gente se conhece, Bispo Ari, fica mais fácil da gente dialogar com a população, né? Sim. A gente termina conhecendo de perto as necessidades, os anseios e construindo uma Camaçari melhor, né? Com certeza. Agora, uma pergunta que muitos internautas fazem e que a gente está aqui abrindo as portas para a gente dialogar no nosso assunto de hoje. Como foi que você se tornou cristão ou evangélico, né? Então, eu gosto muito dessa pergunta porque, na verdade, cristão eu já era, né? Todos nós já nascemos debaixo de uma religião católica, mas eu tive um chamado, na verdade, para exercer as práticas cristãs há 14 anos atrás e, a partir daí, eu me tornei um discípulo, né? Um seguidor e praticante ali para tentar se aproximar ao máximo das obras que Jesus nos confiou. E conheceu a Jesus como? Então, eu estava na minha casa, a minha mãe já era evangélica e me presenteou com um CD de um cantor tão conhecido chamado Marco Antônio, e eu já tinha casa, já tinha um trabalho, já tinha uma formação e ali eu fui ministrado por aquela canção. Então a gente crê na manifestação do Espírito Santo e Deus falou comigo e através daquela canção eu entendi o chamado e resolvi de fato praticar as obras do cristianismo. Que beleza, viu? Olha, você pode mandar o seu recadinho aqui também para nossa página do Facebook, na nossa fanpage visãodiaria.com.br, curte lá, segue, pode fazer a pergunta aqui para o Bispo Ari, que nós vamos falar sobre trabalho social na cidade de Camaçari, que a gente procura sempre divulgar, porque para mim Camaçari é o mundo. Deixa eu já mandar um abraço aqui para o meu amigo Marcos Vinícius. Marcos Vinícius é aquele, né, produção, que esteve aqui com a gente, que veio falar do futevôlei, mas o cara me disse que ele é meia boca, viu? O cara que veio aqui falar disse que é meia boca do negócio do futevôlei, né, lá essas coisas não, mas é parceiro nosso, a gente tem que mandar um abraço também para o pessoal aí do Sindicato dos Metalúrgicos. Rapaz, que notícia boa essa, viu, produção, do Sindicato dos Metalúrgicos, que deu hoje que 160 vagas foram criadas na Ford. E o Sindicato dos Metalúrgicos foi pra cima. Esse Júlio Bonfim, não sei não, viu, rapaz? Brincadeira esse cara, viu? Ainda bem que é parceria aqui com o Visão TV e isso é muito bom, mais vaga de emprego para os camaçarienses, tá certo? Tá aqui já o Marcos Vinícius dizendo aqui, Igreja Vale da Bênção, bem representada pelo nosso bispo Ari Dallas. A Jéssica Melo já disse aqui, estou conectada. E continue, viu, Jéssica? Passa pra frente
indica aí, que é sempre bom pra gente você dar essa dica pros outros. Tem a Lidiane Ribeiro aqui, olha, meu bispo amado, homem de Deus e pai das nações. Olha quem tá aqui, Everaldo, Jane Oliver, um beijo pra você. Essa representa, viu? É Camaçari, essa tá demais, essa Jane Oliver, tô com saudade dessa morena linda. Jailma Almeida tá dizendo, meu bispo, que bom vê-lo por aí, olha aí, rapaz. A Clemires Melo, olha aí, meu bispo na TV. A Eli França também, meu bispo. O Rani Soares, prestigiando aqui, meus amigos. Valeu, Ranes, um abraço. Ranes é aquele cara que coloca aquela vinhetazinha bonita lá do Visão TV profissional todo, viu? Esse cara aí é o Ranes, que tá sempre ligadinho. O Júnior Rocha, meu... Vixe, rapaz, se eu for seguir aqui esse negócio, o programa vai ser só na pegada aqui. Misericórdia, o negócio disparou aqui, parecendo aquelas vinheta coordenada aqui, rapaz. Júnior Rocha, meu bispo amado, tô no vale, sou da bênção. Yasmin Belete, nosso bispo, homem de Deus. A Jaciane Melo, estou conectada, meu líder. Wagner Santos, vida longa pro bispo. Fernanda Rios, meu bispo, pai de multidões, coração de servo. E a Ana Ohana, meu bispo amado. A Dinísia Martins. Rapaz, a audiência do bispo aqui estourou, papocou aqui agora. Eu vou continuar fazendo a pergunta, porque você está conectado, pode continuar mandando aí o seu recadinho, que eu vou ler o nome de todo mundo aqui, viu? A produção fica dizendo aqui, adiante, não fique mandando sua mãozinha, eu vou cortar sua mão. Fica com sua mãozinha aí mandando cortar, a audiência tá boa aqui, deixa eu conversar com ele aqui. Ô Bispo Ari, nós já vimos que você tem uma ligação muito forte com Camaçari, até porque é filho de Camaçari. Sim. E as pessoas se identificam. Agora, qual foi o fundamento aí para o seu ministério? Então, eu acredito que, primeiro deixa eu agradecer, né, ao carinho de todas as ovelhas que são do Senhor Jesus, só estão debaixo dos meus cuidados. Beijo no coração, eu amo cada um de vocês. Mas voltando para o chamado, sobretudo ministerial, tudo na vida tem um momento e chega um momento que na vida a gente precisa tomar algumas decisões. E no chamado não foi diferente. Eu nunca pensei na minha vida em exercer um ministério pastoral. Houve um momento em que eu fui chamado por Deus, já envolvido no meio da caminhada, e a partir daí trabalhando com pessoas, ajudando. Eu tinha um trabalho com reabilitação de drogados, nós temos. E esse trabalho surgiu antes do ministério pastoral. E diante dessa trajetória e caminhada com pessoas, Deus foi consolidando no meu coração, até chegar um momento onde Ele quebrou as minhas bases, amarrou meu livre-arbítrio e me chamou e disse, eu quero que você seja meu servo. E eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Rapaz, novo, viu? O Bispo Ari é o cara novo. Vou ser sincero aqui pra vocês. Eu tô aqui cara a cara, tete a tete com ele, perguntar como é que faz pra ter uma cutis dessa. O cara com 40 anos parece que 39, tem 20. Estamos chegando lá. Tá chegando no 90, né? 40 é Marcos. 40 é a parte doenta, mas tá na pegada, tá bem jovem ainda. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Bispo. À vontade, Deus. Igreja é cheia de problemas, dificuldade a 3 por mil, até porque o povo diz que igreja é um grande hospital cheio de doentes, não é? Agora me diga aí, quais são os problemas mais comuns que você tem encontrado dentro da igreja? Muito boa essa pergunta, Dilson. Então, assim, a igreja de fato é um hospital. Tanto que o Senhor Jesus disse, eu vim salvar e buscar os perdidos, né? Os sãos não precisam de médicos. Eu entendo que hoje a igreja tem sido uma das últimas portas onde as pessoas têm buscado a solução dos seus problemas, mas eu tenho dito que de fato é a porta que não só traz um remédio, mas que traz a cura. Hoje os problemas, sobretudo, que mais as pessoas procuram os pastores, na perspectiva do meu ministério, está relacionado à área emocional. Por incrível que pareça, a igreja, por mais que é vista como a área religiosa, espiritual, a grande parte das pessoas que têm até problemas espirituais procuram a igreja na perspectiva de uma solução do seu problema emocional, frustração, a pessoa tem uma vida traumatizada, etc, etc. Então,
a maior parte dos problemas estão relacionados ao problema emocional. Aí vem o segundo, que é o problema financeiro. E em terceiro lugar vem problemas espirituais. Mas graças a Deus que sobre a sua palavra, né, e até a unção que tem delegado sobre as nossas vidas, nós temos assim uma vasta, centenas de testemunhos vivos, de fato que Deus é aquele que pode colocar as mãos, ainda que o problema pareça impossível. Agora, o problema familiar também na igreja aparece muito, não é? Esse é o maior de todos, até porque dele vem a origem dos problemas emocionais. Então, a família é a base. Hoje o país não atravessa só uma crise política, uma crise financeira, né? O país atravessa uma crise familiar. Eu acredito que tudo começa da família. Então a política surge da família, né? Os poderes surgem da família e até como a igreja não é diferente. A família é a igreja principal. E hoje nós temos visto que as famílias não têm tido o preparo devido, na verdade, até para se formar família, né? Antigamente as pessoas namoravam e entravam em uma aliança de noivado para casar. Então hoje as pessoas estão começando de trás para frente, né? Engravidam, geram filhos, depois namoram, moram junto e se der certo, casam ou não. Então a família hoje para mim é o alvo que precisa mais de cura, de atenção, de uma intervenção. Não existe programas assim, tratando-se de governo, voltado para que os princípios da família sejam resgatados, né? Então o alvo, na nossa perspectiva cristã do maligno, é acertar a família. Porque se acertar a família, destrói a política, acertar a família, destrói a educação. Acertou a família, mexe nas finanças. Foi uma coisa aqui, um pensamento que o internauta mandou aqui, literalmente, dizendo assim, olha, quando a família vai bem, a igreja vai bem e a sociedade vai bem. Quando a família vai mal, a igreja vai mal e a sociedade vai mal. Então você englobou tudo, né, aí nessa questão. A família é o cerne da Isso. Da questão. Eu tenho dito que a família é a célula principal desse grande organismo. E a gente precisa voltar, inclusive como igreja, é a área que a gente mais ministra, mais trabalha com cura, com tratamento, com restauração. Hoje aqui na cidade eu sou o segundo pastor que mais faço casamento, né? Religioso. Essa estatística já, inclusive até por primeiro eu já estou com alguns dados que ele está perdendo posto para mim. Em agosto agora, né? Eu já vou fazer agora o quarto casamento dentro de 2 meses e ele vai perder o posto, vai ficar em segundo. Então a gente vê que hoje a OMS, né, liberou um dado muito profundo, que 300 milhões de pessoas no planeta estão possessos com depressão, né? Estão sendo vítimas dessa doença do século. É a doença do século. E agora eu li uma coisa muito importante e interessante, é que 40% da população de São Paulo, né, já sofre de transtornos emocionais, né, psíquicos. E a igreja tem esse papel. Hoje eu fico pensando o que seria dos poderes se não fosse a igreja. O que seria, vamos trazer para a nossa realidade, eu que sou filho, que amo a minha cidade. O que seria de Camaçari se não fosse a igreja evangélica, independente da sua denominação? Então a igreja evangélica tem esse papel, sobretudo. É lá que começa a formar também, né, a família, é onde se surge a grande maioria dos casamentos, onde surge o aconselhamento, a base e, sobretudo, por exemplo, no nosso ministério, nós temos uma gama de pessoas que tiveram a família restaurada, né? Eu tenho muitos testemunhos vivos, pessoas que estão até acompanhando, você citou o nome, de pessoas assim, que tiveram a família restaurada depois que tiveram acesso a esse grande hospital, como você citou bem no início, que é a igreja. Então o papel da igreja é fundamental e eu ainda sem presunção, mas eu afirmo que a igreja é a solução para que a gente saia dessa crise política, financeira, espiritual, inclusive moral. Ô bispo, então a gente poderia dizer que entre abrir um bar e abrir uma igreja, melhor seria abrir uma igreja? Até a Bíblia diz assim, melhor é o fim das coisas do que o começo. Então, hoje você não vai encontrar que no final de qualquer igreja que foi fundada, alguém sofreu um atentado, né? Alguém foi assassinado, alguém vendeu droga, etc, etc, etc.
E num bar você vai ver, com todo respeito aos donos de bares, mas qual vai ser o final? Né? O que acontece num bar? Né? Não tirando assim, o desejo daquele que vai ali para viver uma diversão momentânea, mas a gente sabe que a gente vive numa geração hoje onde há muita gente perversa. E aí minha avó dizia, quem termina se ajuntando para comer farelo, né? Tá ali, vai comer farelo. Vai comer farelo, né? Para não citar o animal. Tem um papel social muito importante, né, bispo? Porque é a questão, se ela não lhe ajudar, também não vai lhe atrapalhar. É isso. É interessante falar sobre o papel social, até porque dentro da nossa legislação, uma igreja como a nossa, né, e acredito que todas as outras, ela só pode ser registrada se dentro do seu estatuto, da sua ata. Inclusive, os nossos internautas estão vendo aí um trabalho social aí que vocês têm feito aí. Isso. Você pode dar uma olhadinha até para você se manter ligado aí o trabalho Bom. que a igreja Vale da Bênção, né? Também Vale da Bênção aqui que está fazendo um trabalho social maravilhoso. Eu estou só introduzindo aqui, viu, para o bispo, para depois a gente entrar na questão social do trabalho que ele realiza aqui, que é 100%, viu? É isso, eu quero até estender um pouco, porque assim, eu sou o mentor, né? Abaixo de Cristo, abaixo dos meus pastores, porque eu também sou ovelha, nós temos uma equipe, né, que eu tenho dito que é a melhor equipe dessa cidade, né? Uma equipe, eu quero mandar um beijo para a minha equipe, são pessoas que amam, são apaixonados por vidas, são apaixonados por pessoas, não medem esforço em ajudar. E assim, nós temos, inclusive dentro dessa área, já um belíssimo trabalho. Sabemos que estamos no começo de uma grande trajetória, mas a gente também já tem muitos frutos nessa área. Então, como eu disse no início, toda a igreja é registrada, já se colocando para a justiça sobre a legislação, esse parâmetro de exercer a obra social. O próprio trabalho, né, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o próprio Freud diz que a cura vem pelas palavras. Então, dentro da igreja, as pessoas são orientadas, muitas das vezes, naquilo que não recebe no leito familiar. Mas, externamente aos cultos, nós temos um trabalho, na hora que você sinalizar, eu posso entrar e citar alguns desses trabalhos aí. Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas primeiro tem uma pergunta do internauta que é importante responder. Qual é o tipo de igreja que o Bispo Ari ministra? Então, é interessante também essa pergunta, e eu quero até fazer uma pergunta sobre ela, né? Qual é o tipo de igreja que eu tenho que frequentar, que você tem que frequentar? Qual é a igreja correta que a gente tem que estar? Né? E a gente ouve muito essas perguntas. Então, se a gente parte da visão que Jesus trouxe para nós como igreja, a qual o apóstolo Paulo cita em Efésios 4, a igreja, nós somos o membro, né, que compõe esse corpo, que é o corpo de Jesus, o qual a Bíblia diz que ele é o cabeça. Então, assim, a igreja que hoje eu ministro é uma igreja que se relaciona. Eu acredito, Edilson, que todos nós nascemos por um propósito. E assim, Dom Pedro I nasceu para um propósito, né? E cada rei nasceu por um propósito, o presidente, etc, etc. Eu acredito como Moisés nasceu para libertar os hebreus do Egito. Eu acredito que cada um de nós nasceu por um propósito. Seja ele em qualquer que for a sua caminhada, há um propósito definido por Deus para cada pessoa. No meu propósito como igreja, eu entendo que o problema da minha geração é justamente que vai me apontar o propósito da minha existência. Se a minha geração é geração depressiva, é uma geração que não se relaciona, porque hoje as pessoas se relacionam apenas de maneira virtual. Verdade. Então a igreja tem entrado nisso. Então Deus tem nos dado uma visão como igreja, o tipo de igreja que hoje eu sou servo e garçom mordomo, é a igreja que se relaciona, é a igreja que sai do templo e vai para as casas, para você ter ideia. E é mais importante, muito mais importante. Muito mais importante estar na comunidade do que nas quatro Sim, paredes. Jesus nasceu enquanto igreja. Na verdade, a sua primeira reunião foi dentro de uma casa. As grandes, maiores reuniões de Jesus com salvação, com milagres, foram dentro da casa. E a Bíblia vai dizer que ele ensinava nas casas e ele ensinava nos templos. Então, hoje, dentro do templo, nós só temos 2 reuniões em toda a semana. Agora, durante todos os outros dias da semana, nós estamos reunidos em casas, no partir do pão
e no ensino da palavra. Esse é o nosso estilo de igreja. A comunidade espera isso também, né? Uma chegada mais próxima da igreja. Porque às vezes o camarada não pode ir lá no templo onde está, mas ele pode ir na casa do amigo, do vizinho, que está próximo. Dessa forma. Isso aí dá mais intimidade para ele. Inclusive com esse tipo de igreja, como você perguntou, que a gente tem sido, nós temos alcançado muitas vidas. Pessoas que nunca, talvez, levantariam as mãos e de fato assumiriam a bandeira de Cristo como evangélico. Hoje são pessoas, por exemplo, o nosso amado irmão Marcos, né? Marcos, com certeza. Né? Foi uma das pessoas que foi uma grande surpresa, e muitas outras. Então, hoje nós já estamos praticamente em todos os bairros de Camaçari, né? De casa em casa, no partir do pão, na comunhão, levando uma palavra amiga, uma palavra de salvação, uma palavra de cura e uma palavra de destino, né, nesse tempo tão difícil e desafiador. Bispo Ari conversando com a gente da Igreja Vale da Bênção aqui na cidade de Camaçari, fazendo um trabalho social belíssimo. A gente vai entrar daqui a pouco. Os internautas estão perguntando se pode fazer pergunta. Eu respondo primeiro a minha, depois a de vocês, viu? Se não for responder a sua, já foi. Senão a gente vai até 11 horas. Deixa eu ir para essa outra câmera aqui. Posso ir, produção? Para essa outra câmera aqui, falar aqui do meu amigo Fabiano da Foz Comunicação. A Foz Comunicação Visual, colorindo a sua vida aqui na Rua da Bandeira, número 500. Procura lá o meu amigo Fabiano e ele vai ajudar você, seja qual for a comunicação visual que você precise. Foz Comunicação é aqui na Rua da Bandeira, número 500, e você fica, é claro, bem informado. Agora, se você precisa de internet, a minha dica é Bahia Link Technology, a melhor internet de Camaçari, a melhor internet da Bahia e uma das melhores do Brasil. Bahia Link Technology é de Camaçari, planos que cabem no seu bolso de R$ 79,90, começando já com 25 megas. Liga aí, 7130236500 e você fala com a administração da Bahia Link Technology. Eu estou conversando hoje sobre um projeto extremamente social para Camaçari com o Bispo Ari, que é camaçariense. E eu vou fazer uma pergunta aqui, Bispo, que muita gente quer saber sempre do pastor, ou do bispo, ou do apóstolo. A igreja traz muitas dificuldades e muito problema. Então, eu vou perguntar assim para você, qual foi o momento mais difícil que você já passou como bispo? Então, a vida é uma escola, e como uma escola, ela tem seus níveis de aprendizado, seus níveis até acadêmicos, e no final vai formar um cidadão, vai ser formado um profissional. Dentro da carreira ministerial e até mesmo pastoral, a gente enfrentou, não foram poucas as adversidades, os desafios foram imensos, mas eu tenho aprendido, e a própria Bíblia nos retrata isso, que é justamente nas perseguições, é justamente nos obstáculos, nas dificuldades que a gente cresce de maneira a adquirir sabedoria. Então nós passamos muitas dificuldades. Uma delas, que a gente transformou em desafio, foi no ano passado a morte do nosso obreiro Fernando, um filho na fé, gerado na igreja, trabalhador, cidadão nessa cidade, que foi brutalmente assassinado ali na Lama Preta, próximo ao antigo Central, num sábado à tarde. Ele era uma das pessoas que me ajudava enquanto liderança no trabalho social, né, na oportunidade nós falamos sobre o trabalho, aqui pelo centro, pela feira, justamente com os usuários de droga, as pessoas que não têm um abrigo, e foi confundido com um outro elemento, e para mim foi um desafio muito grande, porque eu tinha um casamento para realizar no dia, o crime ocorreu à tarde, aquilo mexeu muito na nossa vida emocional, né? Foi como perder um filho, né? Eu chorei por 3 dias o luto dele, mesmo não me afastando das atividades, mas ele cumpriu o seu legado, gravou o seu nome, e hoje para o ministério foi uma inspiração. Infelizmente, junto com a estatística que a gente teve, foi mais um crime que ficou oculto, né, na cidade,
mas a gente entrega na mão de Deus e sabe Com que Ele está certeza. na glória e deixou esse legado. Ô, mas nós crescemos com olha, o isso. bispo está falando isso aqui, eu estou sentindo o que ele sente, porque ele perdeu essa pessoa, que era próximo. A gente aqui nessa função nossa aqui de apresentador, de repórter, de morador de Camaçari, às vezes a gente vai para a delegacia e o choque maior é a gente chegar lá e ver alguém que a gente conhece, Sim. o cara que jogou bola com a gente, que anda com a gente, tá lá preso. Rapaz, não foi o que aconteceu. Mas não, eu sinto, sinceramente, aconteceu aqui já algumas situações que eu fui para ir lá para a delegacia como repórter e cheguei lá, eu perdi realmente a graça de ir lá para fazer a cobertura, porque você olha e diz, puxa, velho, o cara, meu amigo, meu vizinho, mora na minha rua, brincou com minha filha, com meu filho, com não sei o que, tá preso aqui Sim. porque fez isso e aquilo, e você ainda perdeu. E ainda vale a pena salientar que assim, era uma pessoa totalmente referencial, né? Um pai, um esposo, deixou a mulher grávida, é pior ainda. Grávida, uma pessoa de excelência, um trabalhador, trabalhava em uma das oficinas mais conceituadas da cidade e foi confundido com um outro elemento, isso é extremamente confirmado. Nós fizemos uma caminhada na cidade com mais de 1.500 pessoas, que eu chamei de Caminhada da Paz, inclusive os órgãos competentes, foi uma caminhada extremamente reconhecida e autorizada, e nós tomamos a cidade de branco, né, em prol. Mas foi um desafio que nos trouxe resiliência, né, aumentamos a nossa resistência emocional. Resiliência. Isso, é a capacidade de você, de alguma maneira, né, dilacerar e voltar ao seu estado normal. Tá tensionando muito, mas você consegue se controlar, né? Isso. Essa resiliência. Agora, o bispo é casado? Casado. Tem filhos? Tenho 2 filhos. Qual é o nome da amada aí? Quero mandar um beijo para. para. Que mulher de pastor e de bispo não tem nome, viu? Porque diz assim, fulano de tal é a mulher do bispo ali. Tá certo. Existe 2 imagens hoje que pode falar o nome dele aqui? Pode, não deve. Aqui pode. Existe duas imagens hoje que o diabo quer destruir. A primeira é a imagem de pai. Né? Porque mexeu no principal agente da família, mexe com toda a estrutura. Verdade. Então o pai é uma figura, né? O pai biológico, eu digo. Então a outra figura é o pastor, é o sacerdote. Por quê? Porque o pastor é uma pessoa extremamente vital na vida de qualquer família. Quando um filho nasce, leva para um pastor apresentar na igreja. Quando o filho cresce, o pastor que tem que ajudar os pais a aconselhar, a educar e etc. O filho cresce um pouco mais, a gente tem que batizar. Um tempo mais para frente, o filho vai estudar, vai para a faculdade, a gente precisa ter base até para instruí-lo também. E lá na frente o filho vai casar, o pastor tem que estar presente. O pastor é uma figura que está presente até quando a pessoa morre. Né? Então, assim, Camaçari teve uma época que eu fui conhecido como pastor couveiro. Não é bom não. Não é. Não, mas é porque assim, a gente entende que é um momento difícil, de dor, um momento de consolo. E a gente vê algumas famílias desamparadas nesse momento, aí pessoas da igreja convidam, a gente vai e leva uma palavra de vida, uma palavra de salvação e uma palavra de consolo. Então, a minha esposa hoje, né, e como você falou da base, né, então eu quero até agradecer a Deus pelo ministério que eu exerço, porque eu me sinto como pastor muito amado, muito honrado, muito responsável, né, e respeitado, e sobretudo a minha esposa digníssima, que não é apenas a mulher do pastor, ela é a bispa da igreja, e no mesmo nível que eu sou amado, que eu sou respeitado, que eu sou honrado, ela também é. Né, nós nos sentimos extremamente... Vou dar um recado para você, internauta, que está do outro lado, viu? Ser mulher de pastor não é para qualquer um, não, viu? É verdade. Mulher de bispo é mais difícil ainda. Porque tem que ter muita resiliência, como disse aqui o Bispo Ari. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Deixa eu falar o nome dela, que ela está conectada. Bispa Anaele, amor da minha vida, mais de uma década de casado. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Meu filho Daniel. Hoje, viu? Meu filho Daniel. Em casa hoje. Daniel, profeta Daniel, meu filho, e a minha amada filha Gemima.
Nossa, né? Tem um casal de filhos, Gemima. Gemima, bonito o nome do bispo aqui, Ari. Deixa eu dizer uma coisa aqui, o bispo, agora o pastor, o bispo, tem assim muita atividade para desenvolver. Sim. A família não fica um pouco esquecida? Então, tudo depende. Hoje eu tenho aconselhado muitos pastores, alguns até mais em idade, mais antigos do que eu, e talvez por falta de orientação no início do ministério pastoral, terminou entrando e carregando, enquanto fardo, né, um ministério que fez com que eles se afastassem desse convívio, né, familiar. Hoje, para mim, a minha família, né, a minha esposa, os meus filhos, é a minha igreja principal. Se a minha casa não estiver debaixo de sujeição, debaixo de orientação, debaixo de amor, debaixo de carinho, debaixo de eficácia, eu não tenho como até mesmo orientar a outras famílias. Então eu tenho trabalhado debaixo dessa perspectiva. Eu tive uma boa criação, eu acabei de fazer bodas dos meus pais de Rubi, né? Mais de 47 anos de casado. Irmã Jacira e irmã Nivaldo são os meus filhos também espirituais, sou pastor deles. Bom. Então a família é a base. É claro que a gente entende que o ministério, toda profissão, toda área profissional hoje, a pessoa tem ali 8 horas de carga de horário, né? A questão do ministério lhe acompanha onde você vai. E então a gente vê muitos pastores hoje enfrentando guerras terríveis dentro da família, separação, filhos em drogas, porque dedicaram toda a vida para a igreja, toda a vida para o ministério e esqueceram da sua casa. Principal, né? Principal. E a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que se alguém não cuida dos seus, cuida primeiro dos teus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Eu não quero carregar esse título para mim. Então, abaixo de Deus, a minha casa é a minha igreja principal. E eu agradeço a Ele, porque junto com a minha casa, nós administramos a casa do Senhor. Deixa eu ler alguns recadinhos aqui, que o povo está se bulindo demais aqui. A Geisiane está dizendo assim: te amamos, meu bispo. A Alane Damasceno está dizendo: bispa Naeli, mulher a ser seguida. A Amanda Santana está dizendo: família linda e abençoada por Deus. A Elinha Porto: linda essa declaração, a bispa merece. Vinha Chaves, um casal maravilhoso. Yuri Reis, referências em Camaçari, meus amados bispos. A Júlia Cerqueira: nós te amamos, bispo. A Lidiane está dizendo: minha bispa, mulher extraordinária, a senhora é o pilar desse ministério, te amo. Aqui foi realmente declaração. A Mônica Silva: não é mesmo, minha bispa Naeli, você foi escolhida desde o ventre. A Nayaradinha, é isso mesmo, bispa Naeli, mulher virtuosa. A Iana, mulher virtuosa. A Gabriel: meu bispo, eu te amo. A Vitória: tô no vale, sou da bênção, eu amo minha igreja. Daniele Paixão: amo meus bispos. A Vancleia: amo vocês. A Alexandra Mota: cheio de coração. E a Dinísia Martins: rapaz, que nós bom, te hein, amamos, rapaz? viu? Tá demais, aqui tá estourado, bispo. Eu não sei quando vai parar, viu? Aqui pra mim eu vou até amanhã de manhã, porque o bispo Ari, rapaz, como diz o pessoal na linguagem popular, é bicho solto. O bispo Ari é solto na conversa, o negócio flui, é bom, e isso é gostoso pra gente, que mostra que o evangelho hoje abriu muito a mentalidade. Tem muita gente que acha que ser cristão é ser cafona, né, bispo? Olha, eu digo uma coisa para você. O problema do povo é o conhecimento. O próprio Deus diz lá em Oséias: o meu povo perece porque falta conhecimento. O próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, há um grande filósofo grego que diz: o que a gente não conhece, a gente rejeita, né? Se não me falha a memória, Aristóteles. Então a gente tem uma tendência, enquanto humano, a rejeitar o que a gente não conhece. Verdade. Graças a Deus que alguns pilares da religião, porque a ideia de Jesus nunca foi criar uma religião, inclusive a evangélica, né? Não há na Bíblia essa palavra. Então, assim, esses pilares foram derrubados, o evangelho conseguiu, acredito eu, através do conhecimento, né? Porque o Senhor diz na palavra, em Jeremias 3,15, que levantaria pastores que apacentariam com inteligência e com sabedoria e ciência ao seu povo. Então, quando a gente adquire o conhecimento, a gente derruba alguns pilares, e não é a ideia de mudar o evangelho, porque o evangelho é imutável,
mas é a ideia de trazer a verdade. Então, hoje, eu, por exemplo, eu não me limitei em apenas estudar a teologia, né? Hoje eu sou bacharel em teologia, formado pelo Instituto Ômega, e também fiz o curso de psicanálise. E a gente precisa se atualizar em tudo, até porque se nós nascemos para o propósito da nossa geração, a gente precisa estar preparado para suprir o propósito dessa geração. Com certeza, eu tenho dito sempre que nós só damos aquilo que temos, Sim. viu? Quem tem flor dá flor, quem tem ódio dá ódio, quem tem... Inclusive, me permita, quem tem amor, dá amor. E a resposta do Facebook aí é uma reciprocidade, né? De quem semeia amor, a Bíblia diz, tudo que o homem semear, amor, certamente colherá, né? Então, eu amo os meus discípulos. E né? eles aqui, rapaz, tá cibulindo demais. Se for para ler aqui o recadinho, não dá, não funciona, não fique com raiva, porque hoje o negócio tá pipocado aqui, não dá para ler um por um aqui, ou eu leio ou eu faço a pergunta, tá certo? Mas eu vou continuar agora, na próxima, depois desse meu merchan, nós vamos falar sobre o trabalho social da igreja do Bispo Ari. Vale da Bênção. Vale da Bênção, é do Bispo Ari. Olha, você que está precisando aí de óculos, a minha dica é Ótica Slim, lá em Dias Dávila. Chega na Praça CM, procura onde a Ótica Slim, procura o meu amigo Alessandro e ele vai lhe atender da melhor maneira possível, lhe dá um desconto 100%, você vai ficar show de bola. Agora, se você está em Camaçari, você quer fazer uma palestra, quer comemorar um aniversário, quer comemorar uma boda de casamento, você quer fazer uma palestra para empreendedores, a minha dica é aqui, ó, Espaço de Eventos Riviera, colado aqui com o Visão TV, você liga aí 71 3621 1212 ou 713621 1501 e você vai ter o melhor espaço de eventos aqui no coração da cidade, no Shopping Riviera. O espaço é todo climatizado. Show de bola, bom demais para você. Vem para cá e seja feliz também aqui no espaço de eventos. Eu volto aqui com o Bispo Ari da igreja Vale da Bênção. O Bispo, nós estamos num tempo agora difícil em Camaçari. Eu, particularmente, nunca senti frio como estou sentindo agora. A gente tem visto aí muitas campanhas para ajudar as pessoas que estão nesse frio, passando essa necessidadezinha. A Igreja Vale da Bênção também faz um trabalho social, a gente sabe que faz. Fala pra gente aí sobre esses trabalhos sociais aí desenvolvidos pela sua igreja. Então, a gente tem um trabalho, na verdade, que ultrapassa a barreira das estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Nós temos alguns trabalhos diretamente ligados, né, com a nossa região aqui do centro. Então, assim, a gente já tem algumas combis na igreja, né? E essas combis a gente tem um projeto, por exemplo, como o Sopão da Vida, que está na direção aí do nosso discípulo e líder amado Gabriel, junto com toda a equipe, e a gente termina visitando cada um dos usuários de droga, daqueles que hoje, infelizmente, vivem em uma linha de pobreza, de miséria, os que não têm casa, e a gente faz esse percurso aqui pela rodoviária, aqui por trás da feira, pela frente da feira, pela Praça Abrantes, pela Praça de Cima, de Baixo, e por essa parte aqui atrás do Polivalente, trazendo a sopa, trazendo o alimento e, sobretudo, uma palavra amiga, né? Uma palavra de Deus, uma palavra de salvação. Algumas pessoas que desejam até sair porque essa é a nossa proposta, não é só dar o alimento. A gente também luta para tentar tirar da rua. No ano passado, tem até, não sei se a produção tem a foto aí, mas nós tiramos alguns da rua, mendigos, aí para o nosso conhecido aqui da cidade, nós tiramos da rua. Como igreja, nós nos reunimos, né? Somos uma igreja bastante acolhedora, né? Uma comunidade que realmente abraça os projetos, a causa. E a gente chegou a conseguir empregos, casa, arrumamos os eletrodomésticos, né, demos a assistência. E então esse tem sido o nosso trabalho. Nesse período agora está aqui. Isso, o Sopão da Vida, o Sopão da Vida. A gente tem um projeto na sexta-feira.
e no sábado. Faça chuva ou faça sol, Vale da Bênção, junto com a equipe do nosso discípulo e líder Gabriel, Antônio, Dudu, Vailson, a gente faz esse trabalho com os mendigos na cidade. A gente também tem uma parceria com o trabalho de reabilitação de usuários, né? E dessa arma que mais tem destruído as pessoas, que é o crack. E a gente tem na igreja pessoas que foram extremamente restauradas. Hoje eu já tenho Adilson Lima, né, que já é pastor, enviado agora para a cidade de Itiúba, que foi alguém que recebeu esses cuidados, o tratamento, foi liberto e hoje está aí nos ajudando também nessa obra do Senhor. Então a igreja está engajada nesse projeto de levar o pão na sexta-feira, de levar a sopa no sábado. Paralelo a isso, a gente tem um trabalho também com os idosos, na direção aí da nossa irmã Elidiane, que eu acredito que também está aí online, que nós chamamos de Mãos Acolhedora. Minha avó, infelizmente, terminou falecendo há 2, 3 anos atrás, e num período muito difícil, terminou passando alguns dias num abrigo de idosos. E a partir dali surgiu no coração da minha mãe, a filha dela, esse amor por esse trabalho. E aí a gente abraçou e hoje a gente tem esse grupo chamado Mãos Acolhedora. Precisamos estender um pouco mais. Mais um projeto. Mais um projeto. Mais um projeto, Mãos Acolhedoras. Mãos Acolhedoras. Um outro projeto é o projeto Lodebar. Eu tentei ler aqui, mas não consegui não. Lodebar é justamente uma região, lá na Bíblia Sagrada, fala no livro do profeta Samuel, em um dos príncipes amigos de Davi, Jonatas, que tinha um filho chamado Mefibosete, que morava num lugar que era seco, que não tinha vegetação, que não tinha um local que só tinha miséria. E Davi um dia se lembra dele e manda ir buscar em uma carruagem real e o traz para sentar na mesa e comer pão. Daí surgiu Camaçari, uma cidade muito rica, mas que na minha perspectiva, essa é a minha oração pelos governantes, por todos, possa distribuir melhor essa renda de maneira per capita. E a gente tem uma região muito sofrida, que é a região ali do bairro da Santa Maria. Quero mandar um abraço, um beijo, né, e uma palavra de bênção pessoal da Santa Maria. E a gente tem um trabalho ali com a nossa líder Fernanda e o seu esposo Valmi, junto também com Pardal e Noélia, que são líderes que me ajudam nesse trabalho social. E ali a gente está fazendo um trabalho, ajudando uma parte da comunidade, né? Não temos como suprir a todos, e trazendo aqueles que de fato querem abraçar, querem mudar de vida. A gente está com um trabalho também agora de capacitação do jovem, né? Ontem enviamos 3 jovens para o primeiro emprego. A gente tem na igreja, né, uma igreja de pessoas muito simples. Nós temos contrato, por exemplo, com 3 ônibus. Vamos entrar agora com 4 ônibus que pegam os membros da igreja, os discípulos da igreja em casa, em lugares estratégicos, e levam para a igreja para participar da reunião. Sério, é mesmo? Os internautas podem aí compartilhar. Mas eu estou agora bestificado. Isso, sem custo, sem cobrança, fruto da própria arrecadação do ministério, que está agora com um grande projeto também, ampliando o templo. Deus tem nos agraciado, mas pessoas simples, né? Mas minha avó dizia que de grão em grão a galinha se satisfaz. Mas a Bíblia já diz também, né, bispo, que dos mais fracos que saem os melhores aromas, né? O mais fraco, né? E o profeta Joel diz: e digo fraco, eu sou forte. Então nós temos uma geografia que não é muito favorável, né? Nós estamos em um bairro central, enquanto igreja matriz, no Parque das Palmeiras. É um bairro que ainda, infelizmente, nem CEP há, né, ainda registrado. Mas eu tenho dito que é a Jerusalém de Camaçari. Pessoal do Parque das Palmeiras é a Jerusalém de Camaçari. Isso a gente só vê aqui no Vale da Bênção. Isso, e a gente traz, por exemplo, a gente tem assim na faixa de uns 200 discípulos na região da Glebagá. Se eu tivesse a visão, que para mim não é essa enquanto igreja, de abrir outras igrejas com a nomenclatura igual, a gente já teria hoje pelo menos umas 15 a 16 igrejas. Mas a gente tem igreja como comunidade, a gente tem igreja como pessoa, como relacionamento, onde a gente se reúne para adorar, receber uma palavra de equipagem, uma palavra de capacitação para prosseguir nessa caminhada. Ô bispo, é impressão minha ou pela questão do seu estudo de fazer psicanálise, você trabalha muito com a questão positiva para as pessoas?
muita gente já sofre demais, né? Chegar na igreja, você também botar para baixo, acaba piorando mais ainda, né? É verdade. Eu gostei muito dessa pergunta, né? Fora totalmente do nosso script, mas eu gostei muito. Porque a religião hoje é o maior motivo de guerra no planeta. Então, algo que deveria, porque religião significa religar algo que está desligado com a região celestial, né? Então, a ideia da religião, a proposta da religião é justamente pegar aquilo que está desligado e ligar com Deus. Daí vem Jesus e diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a forma de ligar as pessoas com Deus é Jesus. Então, qual é a nossa religião? Jesus. Ele é que nos liga com Deus e que nos reconcilia com a eternidade. Você fez uma pergunta sobre a área das emoções. Então, o principal problema hoje das igrejas está relacionado à questão emocional. Esse estado, pessoas estão sofrendo com transtornos diversos e isso tem quebrado a estabilidade. O que a gente tem feito enquanto igreja para tratar essa área? A gente tem trabalhado com a inteligência emocional. Inteligência emocional é justamente o equilíbrio, né? Esse equilíbrio que vai trazer a pessoa no seu estado emocional de tomar as suas decisões. A maioria dos problemas hoje não é de origem espiritual. São pessoas que estão colhendo os frutos das suas semeaduras. Eu tenho trabalhado com a igreja até agora, fique tranquilo, está tudo certo. Cada um tem o resultado que merece. Então eu não tenho uma palavra apenas espiritual, eu tenho uma palavra de vida, uma palavra de cura para as emoções. Então eu posso mudar os meus resultados. E eu creio, eu tenho dito isso para a igreja, que eu sou pastor de um povo que parecia não ser nada, mas não é presunção, vai virar o povo mais forte nessa cidade. E eu tô bestificado aqui, deu até ciúme, rolou ciúme aqui na internet, aqui no negócio. Disse assim, a bomba também é do Vale da Benção, o Muriçatuba também tá aí, né? É da Benção, que a turma tá dizendo que você mencionou alguns aqui, eles começaram a dizer. Sim, ó, Camaçari dentro, Gleba H, Gleba E, POC 1, POC 2, Parque Verde, Bairro Novo, Condomínio Bairro Novo, tudo que for bairro nessa cidade a gente tem. Tá aqui, ó, quero ir lá conhecer onde fica, Robéria Bonfim aí. Então, a nossa sede fica no Parque das Palmeiras, é próximo ali ao IFBA, um lugar muito tranquilo, um lugar realmente onde você vai ser abraçado, vai ser acolhido. E eu tenho uma coisa para te falar, ninguém pode consultar todo mundo aí que está aí online participando. Ninguém vai ao Vale da Bênção em um culto para não ser impactado. Um culto que você participar na igreja Vale da Bênção, você vai sair de lá com um caminho traçado, com um alvo extremamente fito aos seus olhos e pode acreditar, o melhor da sua vida está por vir e virá a partir de um culto na igreja Vale da Bênção. Já vou fazer já um desafio aqui para a produção aqui, no dia que for fazer um trabalho social desse aí, com qualquer um dessas etapas, porque eu vi que vocês têm vários trabalhos sociais, para a gente ir lá fazer um ao vivo lá muito também, bom. registro, que é extremamente importante a gente dar valor a quem está dando valor também para Camaçari. Muita gente aqui precisa, tem necessidade. O Bispo Ari tem feito esse trabalho, desenvolvido nos bairros, tem ajudado muita gente e a gente tem que valorizar aqui também quem tem ajudado Camaçari. Eu digo aqui nessa TV nós não temos religião. Nós temos aqui um canal aberto para ajudar as pessoas que precisam em Camaçari e a igreja Vale da Bênção tem feito esse trabalho. Deixa eu entrar numa celeuma aqui, problemática aqui, bispo. Vamos lá. Homossexualismo tem sido hoje badalado, falado, televisão, internet, hoje a turma está bem aberta para isso, e o pessoal diz que o cristão é muito afastado disso. Seria errado um cristão estar andando com um camarada que é homossexual? Então, é uma pergunta pertinente para o nosso tempo, né? Eu tenho dito, como nós começamos a entrevista a falar, que a igreja é um hospital, e tudo brota de um desejo, né? Então, o desejo é que faz a pessoa tender para uma decisão, para uma direção e até mesmo para aquilo que para a prática, né? Então, dentro da igreja, nós temos muitas pessoas que têm desejo de trair, nós temos muitas pessoas que têm desejo de beber, desejo de usar droga, quem sabe até desejo de matar diante de uma raiva, de um ódio. Certeza. Então, terminou
a religião evangélica politizando muito essa ideia, essa divergência com o homossexualismo. É claro que nós temos estabelecidos nossos princípios espirituais e bíblicos, e como igreja evangélica, inclusive como pastor, eu não abro mão deles, né? Família para Deus tem um modelo, e se a Bíblia para nós é a direção, é a bússola, é a palavra, é a revelação de Deus para mim, para a igreja, então é nela que a gente navega. Porém, a própria Bíblia é aquela que diz que Jesus ama o pecador, independente da sua etnia, independente da sua condição social, emocional e, sobretudo, da sua opção sexual. Conversou com uma adúltera, né? Que era menosprezada. Também, a Maria Madalena se transformou, eu diria, na primeira apóstola, né? A primeira enviada de Jesus ali, realmente, oficialmente falando, porque também teve a mulher samaritana, que teve 5 maridos, né? E por último, Jesus chega e diz, olha, o que você está agora não é seu. E ela virou uma missionária, a maior ganhadora de alma no período de Jesus na região de Samaria. Então, voltando para a questão homossexual, eu tenho pessoas... não vou falar próxima por causa da ligação ministerial e a correria do dia a dia. Eu tenho vários amigos. Mas eu tenho. Mandar um abraço aqui, tá ligado aqui. João Bandeira é desse ritmo aí do homossexualismo e diz assim, amigo, eu gosto de ser seu amigo porque você me trata como ser humano. Isso, inclusive, é muito interessante isso, que era justamente o que eu ia falar. Eu abraço, eu tenho conhecidos meus que eu abraço, eu falo, eu converso, porque são pessoas igual a mim, opções diferentes, tem pessoas que optaram por ter uma religião diferente. Então a gente tem que se respeitar, e o princípio do respeito está na ideia de você respeitar o próximo. Então você quem quer respeito, alguém se você se aproximar dele, não é? Dele. Distante não tem jeito. Muito bem. E com relação à questão do desejo, dentro da igreja é possível que se tenha pessoas com desejo do homossexualismo. E assim, não são poucos os casos que eu, como pastor, tenho que ajudar, aconselhar e emocionalmente até suprir e direcionar. Então, eu amo os homossexuais, eu amo os homossexuais, né? Tá, como eu amo qualquer tipo de pessoa. Que nós amamos os homossexuais. Ela colocou aqui, parece até que você tinha lido minha página aqui, rapaz. Não, é porque assim, nós temos um discurso dentro da igreja. A Mônica né? Então é fazer o bem, sem olhar a quem, a gente abraça. Nós não foram poucas visitas, são muitas. Bom, não é, Bispo? Você tem ideia, todas as nossas reuniões, eu sempre sou a última pessoa a sair da igreja, porque eu atendo do menor ao maior, do primeiro ao último, né? Então, assim, a gente não tem essa questão de distinção. Acho que isso, a televisão terminou gerando uma política. Muitas pessoas cresceram por meio disso. Eu amo os homossexuais, são pessoas comuns e normal, igual a mim. E são bem-vindos, viu? Apesar da sua escolha, todos são bem-vindos. Às vezes a própria pessoa que tem e no Vale da Bênção, podem ir lá que serão muito bem-vindos. Se excluindo por si só, né? Sim. Porque o evangélico não vai excluí-lo. A gente precisa quebrar essa barreira. Jesus veio quebrar a barreira. O que Jesus faria, na verdade, se deparasse? Porque na época de Jesus já tinha isso. Então eu sempre penso, o que Jesus faria? Como Jesus trataria alguém que tem uma opção sexual diferente? Eu acredito que de maneira normal. Então eu procuro agir e até mesmo tratar as pessoas da forma que Jesus trataria. É título até de um livro, né? Como Jesus tratava as pessoas. Isso. Olha, o papo aqui tá bom demais. Se a produção não fizer com aquela mãozinha assim que acabou, eu vou até amanhã de manhã, viu? Pode deixar comigo, porque aqui conversa é o que não falta. Se quiser, a gente entra até na parte teológica aqui também, que isso aqui pra mim é importante. A gente entra de tudo aqui. Vai depender de vocês, da produção. Eu tô conversando com ele, com o Bispo Ari, da Igreja Vale da Bênção aqui em Camaçari, que tem feito um trabalho social sensacional, tem ajudado as pessoas e pra gente é extremamente importante. Quero agradecer aos internautas que estão interagindo aqui a 3 por 50. Vou dizer aqui, inclusive, viu, Marcos? Olha, tu ficou no chulé com futevôlei, viu? Futevôlei ficou no chulé, apesar de que esporte também é bom, mas o Bispo Ari, como diz o pessoal no linguajar popular, estourou a boca do balão aqui de comentário que eu hoje não aguentei acompanhar. Tá parecendo aquele negócio do presidente quando estava sendo preso, estava levando para o povo fazer o julgamento dele lá, e o bichinho fazia assim... Não tinha como ler, tá certo? Obrigado a todos vocês. Vai lá na nossa página lá,
dá uma curtida lá, uma seguida, visãodiaria.com.br. A gente está querendo chegar aí em 30 mil curtidas e você pode ajudar a gente também, 30 mil seguidores, estamos com 22 mil seguidores, nossa campanha é chegar em 30 mil seguidores para ajudar a gente também a crescer ainda mais com esse trabalho. Vai lá na fanpage nossa, curte e segue. Agora deixa eu dizer, não adianta só curtir não, tem que seguir, para quando a gente estiver no ar, você também ser notificado e participar também das nossas atividades em todas as matérias que a gente fizer de Camaçari. Bispo Ari, eu queria lhe dizer que eu ficaria com você a noite inteira aqui batendo um papo, uma simpatia, uma capacidade, os internautas aqui dizendo que foi maravilhoso, mostrando que aqui a gente não tem esse negócio de preconceito com Sim. absolutamente nada, e já quero fazer um convite para voltar aqui de novo, né, produção? Combinar para voltar, porque aqui foi bom demais, meu amigo, estourou a boca do balão aqui de participação, hoje o tempo voou, me disseram assim hoje, aí, é meia hora, Beatriz, ligeirinho, já tô rolando para 1 hora e parece que tem 20 minutos que eu comecei. Eu olhei pro relógio e não acreditei. 6h30, diga pra gente aí uma palavra de bênção, já que é a Igreja Vale da Bênção. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Visão TV. Essa TV também pertence ao Ministério. Pode ter certeza que o que você precisar, o que for necessário, nós estaremos lá ajudando também para que esse trabalho continue sendo desenvolvido aqui na cidade. Obrigado por ter vindo aqui. A palavra é sua. Obrigado. Eu quero agradecer a Deus sobre todas as coisas, agradecer a produção do programa, te agradecer por esse canal aberto, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já me coloco à disposição, sempre que possível, estaremos aqui. Quero agradecer a todos os internautas, os discípulos, a Igreja Vale da Bênção, quero agradecer a minha família, eu quero agradecer essa cidade que eu tanto amo, torço e oro. Quero louvar a Deus para que todas as autoridades sejam extremamente visitadas pela sabedoria de Deus e a nossa cidade se torne modelo. Condições e capacidade para isso nós temos. Eu quero convidar você a participar lá dos nossos cultos, fazer uma visita. Nós estamos ali na sede, na nossa catedral, às 18 horas do domingo, se tiver a produção quiser colocar uma foto. Estamos ali também com o nosso projeto de construção, uma igreja formada de pessoas simples, pessoas humildes, mas que na união dos santos Deus tem ordenado a bênção. E a gente acabou de construir o nosso templo principal agora, e Deus já nos deu, né, essa bênção aí, uma área muito maior. Passaremos 100 meses pagando esse trabalho com os ônibus, com o centro de recuperação, com os idosos, com os mendigos na rua, com os necessitados, com as famílias, com as casas, com agasalho, com roupa, com sopa, com pão e, sobretudo, com a palavra de vida. Então, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 2, a partir ali do versículo 5, que está escrito: que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então, que os sentimentos de Jesus possam brotar dentro de nós para amar os homossexuais, os drogados, os traficantes, os errantes, todos aqueles que desejam alcançar a graça de uma vida melhor, né, que a gente possa ter o sentimento de Cristo e manifestar aí esse amor ágape sacrificial para fazer o bem do próximo. Deus abençoe a nossa cidade, mais uma vez o programa, e eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa programação. Muito obrigado. Deus abençoe. Nós é que agradecemos, Bispo Ari. Você vai se ligar com a gente sempre, porque eu tô indo, mas amanhã tem mais Visão TV aqui no mesmo horário, das 17 às 18 horas. Hoje teve aquele adiantadozinho, o apresentador, viu, que se atrapalhou por aí e acabou não chegando no horário, mas tá tudo de boa, viu? Graças a Deus você ficou do outro lado aguardando, deu essa audiência pra gente. Esse programa tem um oferecimento do Shopping Riviera. Eu vou, mas prometo voltar amanhã, se Deus permitir. Um beijo no coração de todos vocês.